meu nome é Janine. Oi, meu nome é Laura. E vem cá que hoje eu vou racializar vocês. O assunto é branquitude. Caraca, moleque! Bom, antes de começar o vídeo, a gente tava, questionando sobre... Tá, vamos falar sobre branquitude. Ok. E aí eu fiquei me questionando. Tipo, eu não sei falar sobre branquitude. Eu não sofro nada com ser branca. Tipo, nossa, vamos falar sobre branquitude. Tipo, ok, vamos falar, eu sou branca. E é isso aí, acabou. Fim, acabou o vídeo. Pausa. Acabou. Bom, não é bem assim. Eu comecei o vídeo falando que vou racializar vocês porque branquitude é sobre isso. É sobre a noção de que existe uma negritude, existe um grupo de pessoas que são indígenas, existem pessoas de descendência oriental, existem várias raças, mas não existe uma raça branca. Não existe um conceito de raça branca porque pessoas brancas elas não são racializadas socialmente. Porque não precisa, porque assim, eu sou eu. No caso você, que é branca. Tipo assim, é norma. Tipo, por que eu vou falar sobre mim se eu sou. Se eu simplesmente sou? Tipo, é diferente, sei lá. Eu existo! Eu não sei, ninguém. Passou uma pessoa branca, ela é notada? Não, ela não é notada. Tipo, passou uma pessoa negra correndo, será que ela é notada? Ela pode ser notada porque ela é bonita, ou talvez ela seja feia, ou talvez ela esteja com uma roupa aleatória, whatever. Mas assim, ela não é notada porque ela é uma pessoa branca, tipo... Ela ser branca não faz diferença. Não faz diferença. Mas faz. Mas faz, porque se você for... Se você coloca, você troca a cor da pele dela, faz um switch... Ali já faz toda a diferença do mundo. Sim. E a branquitude é sobre o quanto tipo, aquilo passa despercebido porque é a norma, é a regra. É do tipo assim, o céu é azul. Assim, o céu é azul e é azul, pronto. Pessoas brancas são brancas e são a norma, então elas não tem que ter. Tipo, qual que é o papel das pessoas brancas na sociedade? Em que constitui ser branco na sociedade brasileira? O que você tem de vantagem e desvantagem por ser branco na sociedade brasileira? O que faz com que as pessoas brancas no Brasil formem um bloco onde elas, para além de apenas a cor da pele, existem outras séries de características que dizem respeito a esse grupo? Tudo isso está envolvido no conceito de branquitude. E daí a gente tava conversando sobre isso e daí a hora só. Legal. E só uma observação. Se vocês ouvirem algum barulho, ignorem esse barulho, por favor. É porque tá tendo uma reforma na casa da minha vizinha e a gente esqueceu de colocar o fone. Mas enfim, vamos continuar com esse vídeo porque a gente já começou e eu não vou parar. Então assim... puta, cara, eu não tenho como falar, nossa, eu sofro por ser branca. Não sofro nada por ser branca. Que aliás é uma coisa que a gente não falou tanto no outro vídeo sobre racismo, que inclusive postamos na última quinta-feira, então vai lá! Será que desse lado fica os cards? A gente não tá colocando card. Não, mas a gente não colocou, mas a gente pode colocar. Que a gente vai aprender se tiver, vai estar aqui no card. Se não tiver, vai estar na descrição. Vai estar na descrição e vocês vão lá, pelo amor de Deus. Vamos contribuir com esse negócio aí. Que é o, racismo, a gente falou um pouco de racismo reverso no outro vídeo, que, não existe racismo reverso porque pra comer de conversa, pessoas brancas não sofreram 388 anos de escravidão, né? Então, das coisas não é porque trocou a cor que o inverso passa a ser verdadeiro também. Não existe racismo inverso. Não existe. Se alguém falar pra vocês, me chamaram de barata descascada, eu tô sofrendo racismo. Não, você não tá sofrendo racismo, você tá sofrendo opressão, você tá sendo xingado, beleza, mas isso não é racismo, isso é um outro tipo de coisa, porque racismo carrega várias outras coisas. E daí, a própria falta de noção a respeito do que é branquitude já faz com que isso não seja possível que pessoas brancas sofram racismo, porque assim não existe uma noção de raça com relação a vocês pra que vocês sofram racismo. Sim. Tipo assim, o que é branquitude pra você? Isso é branco. Tipo assim, você que tá vendo os vídeos, você sabe o que é branquitude?
Você conhece alguém que sabe o que é branquitude? Você já leu sobre branquitude? Aliás, eu sou uma pessoa que, particularmente, muita gente vem me perguntar sobre questões raciais. Porque, sim, as pessoas me conhecem aqui em Ourinhos, sabem que eu, tipo, tô aí nas militâncias, o caralho Já todo. deu várias palestras. Já dei as palestrinhas. E a coisa que eu mais falo pras pessoas brancas que vêm me falar sobre esse assunto é: pô, você quer saber mais sobre racismo? Começa lendo sobre branquitude. Porque a importância de você se entender enquanto branco na sociedade, entender qual o papel histórico que você tem dentro dela, de conhecer a sua história, que vai além de quando você nasceu, que tipo assim, a sua história não é só quando você nasceu, é toda a história da sua família, a história do seu povo, a história do que te trouxe aqui, sabe? Você nasceu em Ourinhos em 1º de janeiro de 1990, por exemplo? Houve um motivo para você ter nascido em Ourinhos e no 1º de janeiro de 1990. E é necessário que, para entender nosso contexto social, a gente entenda também o que nos trouxe até o momento onde a gente está. Sim. E estudar sobre branquitude para as pessoas brancas é algo imprescindível, porque a partir do momento que você entende a sua posição de branco na sociedade, vai ser um pouco mais simples de você entender também qual é o reflexo disso para as pessoas negras e como como o teu papel de branco se encaixa no racismo institucional que pessoas negras como eu sofrem todos os dias. E é tipo, quando eu vim morar pra Ourinhos, que foi em 2016, eu tinha alguma noção, mas eu não tinha tantas noções assim, tipo, de questões sociais, enfim. E aí, quando eu mudei pra cá, eu tive o contato com o coletivo que a gente faz parte, né? Geni. Que é o Geni. E aí, a partir do Geni, eu comecei a ter uma noção maior do que é a luta, né? Do que é o racismo, do que é a homofobia de fato, o que é, enfim, todas as questões sociais, né? E hoje, eu assumo que hoje, por exemplo, hoje em dia, eu nunca pesquisei o que é branquitude. Mas, o que eu não deixo de pesquisar é, tipo, o que é racismo. Tipo, o que é o racismo, por que existem as cotas, por que os negros passam hoje em dia pelos que eles passam, por que as maiores pessoas que hoje estão presas em presídios e tudo mais, por que as maiores pessoas são negras. 67% da população carcerária é negra. Então, assim, por que essas pessoas estão presas, por que a maioria é negra, por que é tão difícil hoje em dia uma pessoa negra arrumar um trabalho, querendo ou não. Tipo, hoje em dia ainda sim acontece muito disso, né? Tipo, se a pessoa... Quais são as chances de eu ter emprego com o cabelo que eu tô? Não, por você ser negra e por você estar com o cabelo do jeito que tá. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, e por mais que eu esteja com o cabelo raspado, ainda talvez seja mais fácil eu conseguir do que a Janine, saca? Então, tipo, eu tenho todas essas noções e é por isso que eu sou total a favor da luta e tô junto, né, e tal. Só que eu nunca pesquisei, tipo, o que é branquitude? Tipo assim, você pesquisou sobre o que acontece com o outro, mas você não pesquisou sobre o seu papel na vida do outro. Não, eu sei, tipo... O papel da sua classe. Eu sei o meu papel enquanto Laura, mas eu não sei o papel da minha classe. O seu papel social. O meu papel social. Eu sei que, tipo, eu sou contra toda forma de opressão, eu sou contra o racismo total, tá ligado? Tipo, o que eu puder fazer pra estar junto dos meus amigos, eu vou fazer. E só que assim, parando pra pensar numa questão maior do que eu, Laura, pensando numa questão maior, enquanto branca, enquanto mulher branca e etc. Não, nunca pesquisei. Nunca pesquisei. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso, da gente falar mais as nossas opiniões nos vídeos, né? Falar mais do que a gente pensa, ter uma conversa franca com as pessoas, sabe? Que, tipo, a gente decidiu meio que fazer um vídeo sem a Laura ter pesquisado sobre branquitude, que é geralmente justamente pra, tipo, mostrar que, assim, ó, ela também não conhece, ela precisa conhecer e ela vai ir atrás. E esse vídeo é um incentivo pra pessoas brancas que estão assistindo esse vídeo irem atrás de conhecer isso, porque assim, a gente pesquisar o papel do outro é muito fácil, porque assim, apesar de ser muito fácil, a maioria das pessoas não fazem, mas é muito mais fácil porque assim, você se tira da causa, você enxerga que o problema do outro, que você pode fazer pelo outro, mas você não enxerga o teu papel no meio disso, porque você tem um papel, você tá nesse contexto todo social, onde essas coisas estão acontecendo, portanto,
a sua presença tem peso ali. E se você não tiver consciência a respeito desse peso que a sua presença tem e de como você contribui para essas violências e como você pode deixar de contribuir, quais são os privilégios que você tem, como você pode usar esses privilégios a favor dessas causas, porque eu já passei muito. Ai, gente do céu, eu tenho ódio só de lembrar da quantidade de vezes que eu já escutei na minha vida. Ai, tadinho de mim, eu sou branco, privilegiado, e homem, e hétero. Tadinho de mim, eu não queria nascer homem. Eu vou achar muito engraçado se a pessoa que me disse isso estiver assistindo o vídeo, porque ela vai saber que foi que eu mudou de praia. Se eu não souber, eu vou assim, ó, só lamento, né, que pessoa bosta. Mas enfim, não foi só uma pessoa, aliás, que já me falou isso, não. Então, tipo, caralho, velho. Você reconhece esses privilégios não é pra você ficar querendo biscoitos fazendo de coitado. Você reconhece esses privilégios é pra você ter a noção de que, assim, olha, eu tenho privilégios. Eles são sociais. Eu não vou deixar de ter esses privilégios. Mas o que eu posso fazer com esses privilégios dos quais eu tenho consciência agora para equiparar, tentar equilibrar as coisas, sabe? Jesus! Equiparar esses privilégios, sabe? Tipo, ajudar quem não tem acesso às coisas que eu tenho. Do tipo, teve... Tipo, sempre tá rolando uns eventos aqui em Ourinhos, até uns tempos atrás que eu assim, já zedei com esse evento, que tipo, quiseram fazer uma semana de debates Marielle Franco e não chamaram uma pessoa negra pra estar lá no rolê, depois mudaram o nome. Mas isso aconteceu aqui em Ourinhos. Daí eu pensei assim, poxa vida, né? Usa o nome da Marielle Franco, chama um monte de gente branca, tudo uma galera, tipo assim, graduada, meio classe média, não sei o quê. E daí, tipo assim, tá, beleza, vocês têm esse lugar de fala aí, que aliás é o nosso próximo vídeo, é lugar de fala, já tô deixando aqui, ó. A deixa. Vocês têm todo esse privilégio aí, vocês estão fazendo o que com esse privilégio, além de usar pra, tipo assim, tá beleza, estão falando umas coisas úteis, tipo assim, as coisas foram super boas, ouvi super falar bem, mas e as pessoas que não têm direito de estar nessa posição, tipo... As pessoas que têm o privilégio de estar nessas posições com facilidade, o que elas fazem para que pessoas que podem estar nessas posições também, mas não estão, porque socialmente não são chamadas para estar lá, não são convidadas, não são vistas como dignas de estar lá, o que as pessoas que estão lá fazem para que outras estejam também? É isso que é o, tipo assim, você tem privilégio, você não vai deixar de ter. O que você faz com o que você tem? Você tem que chamar, tipo assim, ó, você que tá aí embaixo, tipo assim, ó, pega pra mão e puxa, velho. Tipo, vamos equiparar, sabe? Ó, eu tenho, tipo assim, ó, pensa assim, ó, se for mais fácil, pensa enquanto, tipo assim, ó, valor monetário, sabe? Tipo, se for mais fácil fazer conta, tipo, ó, se eu tenho 50, eu vou dar um pouco desses 50, não, mas assim, é figurativo, tá bom? Figurativo. Vou dar um pouco desses 50 pra ajudar o outro, sim, sabe? Tipo, eu tenho tempo, eu vou doar um pouco do meu tempo pra ajudar o outro, sabe? E é ajudar no sentido de escutar também. Sim. Que tá tudo a ver com o próximo vídeo que a gente vai falar. Porque, tipo assim, como você vai ajudar alguém se você não sabe nada sobre aquilo? Você não tem conhecimento nenhum sobre aquilo e você não se conhece também. Sim. E tipo, eu enquanto, né, branca, assim, resumidamente, eu nunca passei por nenhum tipo de dificuldade. Tipo, eu já passei por coisas difíceis nas escolas, que eu passei e tal. Mas não por ser branca, de forma alguma. Eu passei por ser homossexual, sabe? Passei muitas coisas, mas por ser homossexual e não por ser branca. E eu estudei em escolas particulares, né? Meus pais tinham condições de pagar pra mim, minha família inteira é branca. Sempre tive tudo do bom e do melhor, sabe? Se não era meus pais, era minha madrinha, ou alguém que dava pra mim, ou meus irmãos, sabe? Então, assim, eu nunca passei por dificuldade. Nunca. Tipo, falar a real, assim, eu nunca passei por nenhum tipo de dificuldade. Nunca cheguei a passar fome, nunca... Sempre tive a ajuda da minha família, assim, sabe? Eu nunca passei por, sei lá, de estar andando na rua e alguém zoar comigo ou falar alguma coisa por eu ser branca. Pode ser que, tipo, tenha acontecido mais pelo fato de ser homossexual, ou pelo fato de ter cabelo curto, ou pelo fato de ter cabelo raspado, enfim. Mas nunca passei nada referente à minha cor. Nada, nada. Tipo, nunca
ouvir uma piadinha e tal. Uma vez ou outra a gente sempre escuta, né? Mas assim, como eu sou magra, eu escutava Olivia Palito, mas tipo, é porque eu sou magra, não por causa da minha cor, sabe? Já aconteceu de eu ir nadar em algum lugar e as pessoas falarem assim, nossa, Laura do céu, como você é branca, velho! Caraca, velho, tá refletindo. O que não é um xingamento. Tipo, caralho, tá refletindo aqui, sabe? Nossa senhora, Laura, você é branca pra caramba. Ou palmito, sabe? Tipo, e aí, palmitinho, sabe? Mas isso não se configura como racismo, porque isso, tem todo um contexto de coisas que tipo, é totalmente diferente. É aí, por exemplo, onde eles dizem que é o racismo inverso, sabe? Reverso. Sabe? Tipo, nossa, mas não é legal chamar as pessoas de palmito. Nossa, não é legal, tipo, pela pessoa ser muito branca, as pessoas falarem assim, nossa, para, tá dando sol aqui, não sei o que. É só pegar e fazer pergunta. Tipo, você morre por ser branco? Alguém morre por ser branco? Não, morre, então, então, mas não só isso. Tipo, se você for parar pra pensar no quais são as ofensas que as pessoas negras recebem, ser chamado de palmito, meu pai eterno. Nossa, enfia o palmito no cu. Nossa, cara, adoro. Pode me chamar de palmito quanto quiser, tá ligado? Porque os xingamentos de uma pessoa negra, por exemplo, perdão, né? Mas assim, macaco, sabe? Sai daí, macaco. Macaca. Animalizando. Sabe? Tipo, animalizando, tá ligado? Tipo, é uma parada muito bizarra. Eu prefiro ser chamada de palmito, com certeza, sabe? Então, assim, e eu reconheço esse meu lugar de privilégio total. Porque, tipo, real, eu prefiro ser chamada de palmito, sabe? Então, assim, eu tenho empatia pelo que acontece, porque, mano, ser chamado de macaco, tipo, mano, se coloca no lugar dessas pessoas, tá ligado? Tipo, porra! E aí, tipo assim, você corre o risco de não ter acesso ao emprego. Mulheres negras, elas têm um alto percentual de... Como que é o nome daquilo? O celibato na terceira idade, que é, tipo assim, essas mulheres negras, elas passam de uma idade, tipo assim, e existe uma taxa muito grande de mulheres negras que passaram dos 40 anos e não têm relacionamento e não ficam com ninguém. Porque elas simplesmente passam a ser indesejáveis. E além do fato de que, tipo assim, procure em Instagram de noivas e veja quantas noivas negras vocês vão achar de fotos. Porque mulheres negras não são associadas a matrimônio. Tipo assim, mulheres brancas casam, mulheres negras não. Tipo, tem essas questões que são, tipo assim, afetivas, que mulheres negras sofrem. Tem a questão de, tipo assim, alguém morre por ser branco? Não. Alguém tipo... foi o que a gente tava falando, né? Tipo... Agredido por ser branco? Não. Foi o que a gente falou no outro vídeo, tipo... Eu comentei com a Janine, né? Eu falei assim, cara, se fosse um homem branco com um guarda-chuva na mão, ele não teria morrido. Ele não teria morrido. Só que era um homem negro com guarda-chuva na mão e confundiram com um fuzil. Tá ligado? Tipo, mano, se fosse um homem negro, ele não teria sido confundido com um fuzil. Laura, nossa, mas você tá falando muita besteira, que não sei o quê. Cara, não é besteira. Não é besteira, saca? Tipo, se você vê a quantidade de homens que são assassinados, homens negros que são assassinados, é absurdo. É absurdo. Coisas que, tipo, foi que nem a gente também falou. A gente pode deixar o link de novo aqui da pesquisa do IPEA. Os homens negros são muito, tipo, tem muito aquela coisa de que é bandido, de que é traficante, de que é não sei o que, ou que tá com uma arma, ou que vai te roubar, tá ligado? Segundo as pesquisas que a gente viu, se você juntar a taxa de homicídio de homens brancos e mulheres brancas, juntas não dá a quantidade de homens negros que morrem. Meu, é um absurdo. E tudo por causa disso. Porra, quantas pessoas Vou perguntar. Eu duvido, porque eu também me enquadro nisso, porque eu já fiz isso, de você tá andando na rua e você vê um homem negro vindo na mesma direção que você. E você mudar de calçada. Quantas pessoas nunca fizeram isso? Ou dar uma fechadinha no cu, ou dar uma fechadinha. Não tá de calçada, mas é tipo assim... Você dá uma... Quantas pessoas não fizeram isso? Eu já fiz isso. E eu assumo que eu já fiz isso. Porque tem toda uma semiótica do quanto o homem negro, ele é estigmatizado enquanto o criminoso. E, tipo assim, qual é a visão de homem branco? Tipo, vou pensar... Para pensar aí, tipo assim, pensa num dentista. Qual é a cor do dentista? Pensa no médico, qual é a cor do médico? Pensa no advogado, qual é a cor do advogado? Pensa no psicólogo, qual é a cor do psicólogo? Tipo assim, agora pensa num pedreiro, pensa num gari. Tipo assim, quais são os lugares onde as pessoas brancas estão? Porque assim, os lugares onde as pessoas negras estão, parem pra pensar que você já sabe. Agora pensem em quais lugares as pessoas brancas estão e por que as pessoas brancas sempre estão no imaginário e na prática nessas posições. E não venha me dizer que, eu conheço um médico que é negro.
Aí eu conheço um juiz que é negro. Não. E quantos você conhece que são brancos? Não. Para. Não vem com essa de... Esse argumento. Não vem com esse argumento. Sabe? Tipo, isso daí já caiu por terra já. Sabe? Isso é algo muito revoltante. Porque, tipo, as pessoas vê só o próprio umbigo. E as pessoas brancas têm essa mania de falar que, tipo, não, porque aquela pessoa lá é esforçada, porque o negro só não consegue alcançar os melhores lugares porque não quer, ou porque não tem força de vontade, porque se tivesse força de vontade, conseguiria. Olha, aquele lá conseguiu. Tipo, mano, pegar um caso, as pessoas brancas, e eu incluo a minha family, que assim, tipo, tem uma mania de falar que, tipo, não, porque cota, não deveria existir cota. Porque a capacidade que o negro tem de inteligência é a mesma que qualquer outro tem. Cara, a gente não tá falando de inteligência, bicho. A gente não tá falando de inteligência. A gente tá falando de uma questão histórica, saca? A gente tá falando... Para com isso. Eu tô falando, tipo... Agora é o momento em que eu tô falando da minha realidade, do que eu escuto de pessoas brancas, entende? Então, eu escuto de pessoas brancas e isso me revolta muito. O fato de falar que é contra a cota, saca? O fato de falar que... Nossa, eu sou contra a cota, né? Porque tem a mesma inteligência. Porque a pessoa, ela tem a mesma capacidade de conseguir um emprego que qualquer outra. Não, cara. Não. E não é questão de capacidade. Não é questão de capacidade, não é questão de inteligência. Existem, é uma questão, uma série de barreiras, sabe? Várias. Você já viu aquela tirinha que é aquela de uma corrida de obstáculos? Que tá, tipo assim, a pessoa branca, ela já começa meio na frente e não tem obstáculo nenhum. A pessoa negra começa lá atrás, tem um puta de um peso na perna, tem umas pedras no caminho, tem umas paredes, tem umas armas. Então, tipo... E também o fato de que, tipo, as pessoas brancas acham que quem tá na favela... Nossa, quem tá na favela tem que morrer todo mundo. Porque todo mundo que tá na favela é traficante. Sabe, todo mundo que tá na favela é não sei o quê, porque no outro vídeo a gente falou sobre a questão histórica, né, de quando houve a escravidão, quando a lei áurea e tudo mais. Então, assim, as pessoas que estão na favela, a maior parte, se não a totalidade, são negras. Não a totalidade, a maior parte. Tem sim. pessoas brancas também. Mas, assim, tipo... Tem que pegar e meter bala, porque, nossa, na favela só tem bandido, que não sei o quê. Cara, tem gente que tá ali, tá ligado? Que, tipo, acorda 4, 5 horas da manhã, se não antes, às vezes quase não dorme pra pegar 3, 4 ônibus pra conseguir trabalhar. Enquanto algumas outras pessoas, mais parte da minha realidade, mano, pega o carro, sai de casa, em 10 minutos tá no trabalho. Entende? E, tipo, daí vem falar que, porque se as pessoas, se elas se esforçarem, elas conseguem. Cara, o esforço que uma pessoa negra tem que ter pra conseguir chegar é 10 mil vezes maior. E, tipo assim, 10 mil vezes. Isso é incrível quando você vê essa frase ainda saindo da boca de alguém que, tipo assim, passei no vestibular e ganhei o carro do papai. Cara, é bizarro. Eu conheço várias pessoas que têm quase a mesma idade que eu, que estudaram em escola particular, tipo, basicamente a vida inteira. E aí passou, sei lá, vou dar um exemplo. Passou na USP. Nossa, filha! Quando passou na USP, teve churrasco, picanha na piscina, o caralho a quatro. E ainda ganhou um carrinho zero. E não precisa ser a USP. Não precisa ser a USP. Podia ser qualquer faculdade, porque as pessoas não têm condições pra isso. E entra mais uma vez, tipo assim, as pessoas brancas, elas enxergam qual é o papel dela na sociedade, elas não enxergam. Não. Tanto que assim, como se tem no começo do vídeo, se você digitar negritude no Word, digita negritude no Word, aquela palavra vai estar lá intacta sem aquele rasurado vermelho embaixo. Escreva branquitude. Não existe essa palavra lá. Não existe essa palavra porque nunca as pessoas conseguiram enxergar que branquitude também é uma classe social. Sim. Que ela tem características que são conjuntas ali daquele grupo de pessoas e que existe uma correlação ali de causa e consequência entre essas coisas relacionadas à racialização e ao racismo que estão diretamente linkadas umas às outras e que a gente precisa, pessoas brancas precisam conhecer as questões de branquitude, porque só assim elas vão conseguir pensar um pouco melhor sobre o que está acontecendo com o outro, ao invés de ficar olhando só pro outro, ou para tentar fazer uma coisa a favor ou contra, que é ser racista pra caralho, esse contra que eu quero me referir, e conseguir pensar com mais concretude nessas questões.
sabe? Que é tipo, vou olhar primeiro pra essa classe da qual eu faço parte, então, enxergar qual é o meu papel pra ver como eu interfiro na outra. E não olhar no outro como se fosse algo do qual eu estivesse desassociado. Exatamente. E é isso, tipo, isso revolta muito, né? Assim como o vídeo sobre racismo revoltou a Janine, o da branquitude me revolta, Eu tô porque... revoltada nesse aqui também. Porque eu muitas vezes, como eu faço parte disso, né, desse outro lado, e por ser contra, eu sou obrigada a ouvir muitas coisas das quais eu não concordo. E às vezes é difícil ter diálogo com essas pessoas, porque é muito difícil fazer com que elas consigam entender esse outro lado, né? Mesmo eu não sendo negra, né, eu faço parte da luta, me considero como parte da luta. Então, eu tento explicar, eu tento conversar. Né? Eu tento conversar, eu tento explicar e tal, mas é muito difícil quando não falar, ai, para de falar, ai, chata, bom, chega, ai, nossa, Laura, como você tá chata, nossa, Laura, você tá muito chata, sabe? Porque eu vou problematizar e aí falam que eu tô chata e que eu problematizo tudo, né? E aí acaba mudando de assunto e aí a gente nunca... direitos! e aí nunca... Ou então quando não, chama de petista, de comunista e etc, sabe? Porque... tipo, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, sabe? Porque eu tô falando sobre racismo. Porque eu tô falando sobre as questões de privilégio, sabe? Tipo, não tem nada a ver com diretamente com a política, com o partido, sabe? Não tem nada a ver com política partidária. É sobre tem a política da vida. A política da vida. A gente tem que fazer um vídeo sobre isso, falando sobre o que política que não é questão partidária. Porque a política existe muito antes disso. Sim. Vamos falar um pouquinho de Platão aqui, vamos lá. Mas é isso. Então, um beijo pra vocês. Esse foi mais um vídeo do Vem Cá Problematize. Tem mais quinta-feira. Quinta-feira tem mais. Tchau, gente. Beijo!